Try to believe you. Try to believe you. Olá, saudações, irmãos. Nessa mensagem será abordado alguns trechos da Bíblia como forma de orientação, nos fazendo lembrar de alguns ensinamentos. Embora saibamos que do livro dito como sagrado houve alterações e algumas passagens sabemos não ser do Deus Supremo. Mas vamos acompanhar, saber filtrar e nos manter atentos a todos os tipos de sinal e que cada um tire as suas próprias conclusões, ok? Então vamos acompanhar, vejam até o final e voltem sempre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Isso está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Deus também disse a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 22. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso, e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Isaías, capítulo 3, do 14 ao 15. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes, porque vós consumistes esta vinha, o despojo do aflito está em vossas casas. Que tendes vós que atropelais o meu povo e moeis a face dos aflitos? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Jeremias, capítulo 3, versículo 14. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o marido de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, um de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Amós, capítulo 3, versículo 14. Eu destruirei as belas mansões dos ricos, suas residências de inverno e suas residências de verão. E também demolirei os palácios cobertos de marfim, e as mansões desaparecerão, diz o Senhor. Naum, capítulo 3, versículo 14. Reserve água para o tempo do cerco, reforce as suas fortalezas, entre no barro, pise a argamassa,
Prepare a forma para os tijolos. Malaquias capítulo 3, versículo 14. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados, sim, eles tentam a Deus e escapam. Versículo 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu, e o memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E se eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. João capítulo 3, versículo 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hebreus capítulo 3, versículo 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Tito capítulo 3, versículo 14. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Fonte da informação por Cleiton Lisboa. Os Cavaleiros do Apocalipse. Vemos uma representação simbólica do que está por vir e da humanidade aprisionada, perdida na ilusão deste mundo. Vemos uma nave aproximando-se da terra e dele desce um cavaleiro, simbolizando os 4 cavaleiros. Ele desceu da nave, montado em um enorme cavalo branco, com uma grande espada na mão. Sentimos que é a raspagem anunciando-nos o último piloto. Ele saiu de um galpão de metal, um galpão rústico, e viu que gente vinha atrás dele. Ele era como um exterminador. A fúria é desencadeada, a fúria dos elementos. Por isso veio primeiro a mãe, o grande comandante, anunciando que tudo está para terminar, que este capítulo da experiência terrestre está se encerrando rapidamente. E ao mestre eu digo, quem tem olhos para ver, veja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fonte da informação por Emanuel e Pastora. Gratidão, irmãos, e nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu sou Jace Ferreira, equipe e egrégora a serviço da luz.